Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, olha que interessante nessa profecia de Amós. Amós era um pastor de gado, né? Simples, pequeno. Deus disse: vá e profetiza ao reino de Israel. E olha que interessante. Olha como que quem tem Deus é perseguido. Esse Amazias, que era o sacerdote, foi falar com o rei contra o Amós. Então juntou a autoridade civil e a autoridade eclesiástica contra o profeta. Amazias chegou no rei: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. Olha como a pessoa que decide viver e falar a verdade é perseguida. Como um cristão que realmente se abre àquilo que Deus tem para ele, é perseguido dentro e fora da igreja. É impressionante, né? Como que pode... Ontem mesmo uma pessoa de conversão recente chegou em mim e disse: como é que funciona essas coisas? Parece que quando você fala uma coisa na igreja não é todo mundo que concorda, não tinha que ser todo mundo? Tinha, né? Só que o negócio é muito mais embaixo o buraco, né? A maioria não concorda quando você faz uma coisa muito profética dentro da igreja, né? Assim como Amós foi criticado pelo próprio sacerdote e ainda pelo rei. Ele anda dizendo, olha como é que vai criando, instigando o rei a persegui-lo, né? E depois disse ao próprio Amós: vidente, sai, procura refúgio em Judá, aqui não, né? E o que Amós disse? Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado, cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra. Tu dizes: não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor. Aí ele mete outra profecia por cima: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão na espada. Forte, hein? Tuas terras serão tomadas e loteadas. Lembra que eles invadiram, arrancaram o povo dali, levou para a Síria
e mandou um monte de gente da Síria para as terras. Imagina para um judeu quanto isso é pesado. E as profecias se cumpriram, porque eles não se converteram. Então hoje nós temos que ter muito cuidado, né, para não deixar de ouvir as profecias que estão vindo. Temos que ser cada vez mais dóceis. Mas principalmente cuidado para nós não estarmos do outro lado, condenando quem fala a verdade. Nós temos que estar do lado de Deus, do lado da verdade. Por isso, ontem a gente falou do dom da piedade, né? O dom da piedade que te faz sentir que Deus é papai. Esse dom é aquele dom família. É como se algum estranho falasse da sua família, seu pai, da sua mãe, algo, e você que é muito íntimo, diz, espera aí, isso não é lá, não tem nada a ver com meu pai e minha mãe. Ah, tem sim. Não tem, eu conheço bem, né? Ou, quando fala algo, e você diz, não, realmente, isso é meu pai e minha mãe, porque eu conheço. Para nós não cairmos no erro, nós temos que ter intimidade com Deus, nessa relação filial de filhos. Assim que a gente consegue ver os sinais do papai nos tempos. Os sinais do papai nos tempos, né? Os sinais que ele está nos dando. Qual é a nossa conduta? Como é que tem que ser a nossa vida? Como é que a gente tem que buscar a verdade? Isso sim é que nos faz crescer. Que nos faz não trair. Imagina, hoje nós celebramos os protomártires. Vocês sabem que Nero botou fogo em Roma e culpou quem? Os cristãos. Essa perseguição. Na caricatura, dizem que Nero está na sua casa, dando gargalhadas de Roma pegando fogo. Ele acusa os cristãos e começa a matança. Onde é o Vaticano hoje era fora de Roma. Porque antes enterrava em um local que estava pegando fogo e levaram para os jardins do Vaticano. Por isso que foi morto lá São Pedro. Né? Isso foi questão de prova para mim lá em Roma. Como é que chegou que os ossos de Pedro estão na Basílica Vaticana? Aí você tinha que contar toda a história, que não enterrou dentro de Roma porque estava pegando fogo, foi fora. E ali, ou mataram crucificados, ou colocavam peles de feras em cima para os cães comerem, ou amarravam num poste de luz, ou colocavam óleo e botavam fogo no cristão, para iluminar a noite. Nós cristãos já nascemos perseguidos. Nesse mundo não é a nossa casa. Nós temos aqui Agora, eu quero perguntar para vocês, onde está Nero? Não sei, né? E onde estão os cristãos? Eu sei. A glória que ninguém mais tira. O sofrimento é grande, mas passa. O do perseguidor, do que faz o que não deveria. O sofrimento é muito grande. Ou dura muito, ou nunca mais vai passar. Ou é um purgatório bem doído, difícil, ou é um inferno para sempre. Isso que a gente tem que ter em mente. Ah, padre, pelo amor de Deus, né? Vocês não têm mais essa mentalidade que inferno não existe porque Deus é bom. Inferno existe porque Deus é bom. Porque Deus leva a sério sua decisão. Não é Deus que criou o inferno porque Ele é mau, quer mandar pessoas para o inferno. É você que não quis a intimidade com Ele, que vai para o inferno, pelo seu livre-arbítrio. E nesse evangelho nós temos essa passagem de Jesus primeiro dizer que os pecados estão perdoados pela fé do paralítico. E todo mundo ficou, quem é esse cara? Todo mundo, principalmente quem? Os mestres da lei. Sempre eles, né? Sempre os que estão na igreja.
há tempos, que se acham. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos os que podemos mais trair Jesus. Por isso que tem que ser humildezinho mesmo, pequeno, né? Pedir para Deus. De vez em quando a gente tem que dar uma escorregadinha. Não, padre, como assim? Não, a gente tem que escorregar, ué. Você acha que a gente tem que ficar sem errar sempre? Não. Quando você escorrega, você vê que você é igual a todo mundo. Pede a graça. Tem mais misericórdia com quem erra. Claro, dentro de um certo limite, né? Não precisa cair em pecado mortal. Mas a gente tem que errar de vez em quando. Por isso que Deus às vezes tira a mão um pouco, para você reconhecer quem você é. E aí Jesus teve a graça infusa pela sua natureza divina, na união hipostática. A mesma graça infusa que nós temos do Espírito Santo na inabitação. Ok? E o Espírito Santo fez ele ler os pensamentos dos mestres da lei. E aí o que ele fez? Vocês estão achando muito perdoar os pecados? Então, pega seu leito, levanta e anda. Ele vai e cura fisicamente o paralítico. Aqui Jesus ensina duas coisas. Primeiro, que perdoar os pecados é mais importante. A alma. Por ele tinha ficado nisso. A cura física não é a mais importante. Mas também ele quis dar um sinal de que ele é filho de Deus. Não é qualquer um que faz aquilo. Eu já disse aqui, repito, tem gente que fala, por que não tem hoje em dia tantos milagres? Bem, espero que não seja desculpinha nossa, né, desse século, mas dizem que hoje a igreja já está bem clara. A própria existência da igreja há séculos, a própria manutenção da igreja única no mundo, depois de todas as guerras, sofrimento, perseguições, já é um milagre, a própria igreja. Então não tem mais necessidade de todos esses milagres que tiveram no início. Bem, espero que seja isso mesmo, que não seja falta de fé dos pastores de hoje, fraco, né? Depois nós vamos ver lá no julgamento se isso é verdade, ou se os pastores que estão hoje estão meio fraquinho, né? Não está tendo essa fé dos outros. Vamos ver. Mas a princípio realmente tem um pouco disso. Naquela época, os apóstolos tinham que mostrar o poder divino, que ainda não existia essa igreja indefectível por milênios, né? Hoje não é tão necessário. A própria igreja é um milagre. Tudo que já aconteceu, tudo na história, as aparições, tanta coisa. E depois que o paralítico andou, muitos ficaram com medo. Mas os mestres da lei foi com raiva, né? Como é que é difícil um orgulhoso entrar no reino de Deus. Vamos pedir sempre esse dom da piedade de ontem e o dom da humildade, para que sejamos sempre pequenos diante de Deus e deixemos o Espírito Santo nos guiar sempre. Só Ele pode nos guiar. Só Ele pode nos fazer melhores. Só Ele pode nos fazer bons. Não queiram ser bons para Deus. Tentativa que não funciona. Vá para Deus como você é, com humildade, e deixe que Ele te molde. Porque Ele sim pode te fazer santo, bom, melhor. Assim seja.